E aí pessoal, tudo bem? Hoje nós vamos lembrar que estamos no nível 2, que fala sobre o propósito eterno de Deus e como alcançá-lo. A peça será a de número 2.2. Isso não poderia acontecer. Mas o que é que não poderia acontecer? Bom, a gente já sabe que os nossos antepassados escolheram aprender com a árvore do bem e do mal e se tornar Deus para si, e se afastaram de Deus. Mas, e com relação a isso, o que isso interfere em nossas vidas? O que isso poderia nos prejudicar? E a escolha errada deles interferiu em nossas vidas hoje? Será se o que ele cometeu antes, a gente também não herdou e está cometendo hoje? E também entraremos nas mesmas consequências que eles tiveram? Então o vídeo hoje vai falar sobre isso. O que não poderia acontecer e as consequências disso para nossas vidas e para os nossos, para aqueles que estão ao nosso lado também. A partir do momento que a gente diagnosticar qual é o problema, não é as consequências do problema, mas o problema, a gente vai procurar a solução disso. E lembrando disso, eu também queria refletir um pouco sobre o vídeo passado que fala sobre a peça 2.1, que fala se preparando para a vitória. Algumas pessoas acham que tudo é muito simples e tudo muito fácil e tudo cai do céu, como se fosse maná, mas nem tudo é bem assim. O se preparar para a vitória, a gente tem que lembrar que quando alguém sobe num pódio, não é só colocar a cabecinha para receber a medalha, não. Aquela medalha ali é uma coroa para tudo aquilo que ele fez durante a vida e o que se preparou, decepções, os não recebidos, os traumas, as lesões, inúmeras coisas, o pouco recurso, os muitos não que ele recebeu. Então, quando ele bota aquela medalha, muito chora, não é porque recebeu a medalha, é porque ele lembra de toda a trajetória da vida dele. E também a gente tem que lembrar que Paulo disse que tinha uma carreira a ser percorrida, que a gente deveria guardar a fé, e outro irmão também falou sobre perseverar e receber a coroa da vida. Ou seja, a coroa da vida é muito além de que uma medalha, mesmo que seja olímpica. Então, vamos refletir hoje, vamos voltar ao tema de hoje, na peça 2.2, isso não poderia acontecer. É como se a gente fosse ao médico, né? Algumas pessoas fazem exames anuais e vai ao médico fazer o check-up. E o médico analisa tudo, muitas vezes, graças a Deus, não tem nada, mas algumas vezes pode acontecer algo diferente. E ele analisar coisas que precisam ser corrigidas. Se afastar do médico, ou não ir a ele, ou não querer saber do exame, não vai melhorar em nada. O que vai lhe ajudar muito é você ouvir o que ele tem para falar, não ignorar o exame e partir para a solução daquilo. Então, eu quero lhe dizer que é isso que vamos tratar hoje. Seja bem-vindo ao nosso canal Montando as Peças do Relacionamento. Meu nome é Evanilson Lima e hoje vai ser abordada a peça 2.2. Isso não poderia acontecer. Vamos para o texto inicial, que diz assim: no livro de Gênesis, capítulo 5, versículo 3. Aos 130 anos, fala de Adão. Adão gerou filho, à sua imagem, conforme a sua semelhança, e lhe deu o nome de Sete. O nome Sete que ele deu aqui não importa muito não, mas o que importa é que foi a sua semelhança, conforme a sua imagem. O homem foi criado em imagem e semelhança de Deus, mas ele perdeu essa imagem quando ele comeu da árvore da ciência do bem e do mal e quis se tornar o seu próprio Deus. Ele perdeu a característica, a vida de Deus que estava nele, o mover de Deus, a expressão de Deus na vida dele. E a partir daqui, ele já tinha uma vida e o seguir a sua própria imagem e a sua
própria semelhança. E a gente vai ver aqui qual foi essa imagem, qual foi essa semelhança, o que decorreu. Vamos mais à frente. O próximo texto fala de Isaías, livro de Isaías, capítulo 59, versículo 2. Diz assim: mas as suas maldades separam vocês do seu Deus, e os seus pecados escondem de vocês o rosto dele. Por isso ele não os ouvirá. Uma das primeiras consequências aqui, separados de Deus. Vocês, pelas suas maldades, vocês foram separados do seu Deus. Então, essa é uma da primeira característica do que ocorreu com a atitude dos nossos antepassados. No livro de Romanos, no capítulo 1, versículo 18, diz que estamos debaixo da ira de Deus. Da ira? E Deus se ira? Romanos, capítulo 1, versículo 18. Portanto, a ira de Deus é revelada dos céus contra toda impiedade e injustiça dos homens que suprimiram a verdade pela injustiça, que mataram a verdade e preferiram aprender com o injusto, com aquele que se rebelou contra Deus, com a serpente do mal. Então, matamos a verdade para poder viver com um engano. João 8,34 diz o seguinte, que a humanidade se tornou escrava do pecado. João capítulo 8, versículo 34 diz: Jesus respondeu: digo-lhes a verdade. Todo aquele que vive pecando é escravo do pecado. Escravo do pecado. Ele fala que o pecado é senhor e que a gente se tornou escravo. Ou seja, quem nos conduz não é mais Deus. Quem nos conduz é o pecado. E a humanidade se tornou cativa, escrava do pecado. É o pecado que manda. É o pecado que é o Senhor. Apocalipse 21:8 fala sobre uma condenação eterna. E diz assim: mas os covardes, os incrédulos, os depravados, os assassinos, os que cometem imoralidade sexual, os que praticam feitiçaria, os idólatras e todos os mentirosos. Se você não viu, vou repetir. Todos os mentirosos. Diz assim: o lugar deles é no lago de fogo que arde com enxofre, a saber, a segunda morte. Mas aqui ele falou do covarde, daquele que vê uma pessoa indo para o inferno e não fala sobre o reino de Deus. Ele se acovarda. Não, porque vão me chamar de crente e vão querer falar mal de mim. Vou ficar aqui na minha. Vou ser um agente secreto de Deus. Ninguém precisa saber. O incrédulo, aquele que vê que alguém precisa do Senhor, diz: não vou falar não, esse cara não vai querer, ele não vai entender e tal. Ele é incrédulo com a restauração da vida de Deus. Os depravados, não precisa falar, os assassinos, os que cometem imoralidade sexual, os que praticam feitiçaria, os idólatras, que muita gente mete o pau na idolatria. Mas lembre-se, e todos os mentirosos, até aqueles bonzinhos, aqueles irmãozinhos, eu só minto para fazer o bem, eu só minto para ajudar o irmão, eu só minto assim para que ninguém sofra. Só que ele esquece quem é o pai da mentira e quem é a verdade. Cristo é a verdade. O pai da mentira é Satanás. Toda vez que eu minto, eu nego a Cristo, que é a verdade, e exalto o pai da mentira. Você acha que isso é simples? E tem alguns irmãos que dizem assim: não, eu não sou homicida por causa de Deus, não é por causa de Deus não, é com medo da prisão mesmo. Ele não rouba para não ser preso. Não é por causa de Deus, não.
Quer ver que não é? Ele está no trabalho e ele atende o telefone, perguntando sobre o patrão dele. E o patrão, diga que eu não estou. Aí ele disse, ele não está não, está viajando, eu não sei quando é que ele vai retornar não. Está vendo aí que não é por causa de Deus? Ele faz aquilo que agrada a Deus quando agrada a ele. Mas quando a palavra de Deus confronta o eu dele, o Deus que está dentro dele, aquela semente do mal que o torna o próprio Deus, ele diz, não, Deus entende. Deus entende a minha necessidade, Deus entende que eu preciso negar a verdade que é Cristo e me aliar ao pai da mentira. Deus entende a minha fraqueza. É ele que não entendeu Deus. Esse é o problema. Então vamos mais à frente. Apocalipse 20:10 diz assim: E o diabo que os enganava foi lançado no lago de fogo que arde com enxofre, onde havia sido lançado a besta e o falso profeta. Eles serão atormentados de dia e de noite para todo sempre. Tem pessoas que não aguentam um problema uma semana. Já está pensando em acabar com a vida. Imagina ser atormentado de dia e de noite para todo sempre. Para todo sempre, eu acho que é um bocado de dia junto, né? Vamos mais adiante. No livro de Marcos 9, do 43 ao 44, fala sobre uma condenação ao inferno. Vamos ver o que diz o texto. Marcos, capítulo 9, versículo 43 e 44. Se a sua mão fizer você tropeçar, corte. É melhor entrar na vida eterna, mutilado, do que tendo as duas mãos e ir para o inferno, onde o fogo nunca se apaga, e onde o verme não morre, e o fogo nunca se apaga. Lembrar que esse cortar não é cortar os membros, mas cortar tudo aquilo que lhe escraviza e lhe faz servo do pecado. Mas colocando, por exemplo, eu já me queimei, já pingou um óleozinho aqui, e quando pingou o óleo eu coloco tudo que vem pela frente. O cara diz, manteiga, eu passo manteiga. Água gelada, coloca gelo. O que vier na frente eu coloco, porque dói. Fica até a noite, fica aquele latejando. Agora imagina isso no corpo inteiro pelos séculos dos séculos. Acha que é brincadeira isso? Não é brincadeira. Mas a pior parte que enfrentou foi o Senhor. E vocês vão ver isso. No livro de Romanos, no capítulo 3, no versículo 12 e o 23, fala que todos se tornaram inúteis. Diz assim, Romanos capítulo 3, versículo 12 e 23. Versículo 12. Todos se desviaram. Existia um caminho, um propósito a ser seguido. Todos se desviaram e juntamente se fizeram inúteis. Não há ninguém que faça o bem. Não há um sequer. Versículo 23 diz assim, pois todos pecaram e estão destituídos, eliminados da glória de Deus. Ninguém quer ter seus sonhos frustrados. Ninguém quer perder as coisas que criou com tanto amor. Nem mesmo o Senhor. E a humanidade, eu creio que seja a maior decepção na criação. Mas mesmo assim, Deus providenciou a restauração. E isso aqui, esse estudo vai nos dar um raio-x das nossas vidas. No livro de Tiago, no capítulo 1, versículo 13 ao 15, diz que as nossas escolhas é que determina o nosso destino. Deus vai me mandar para o inferno? Não. Deus não vai mandar ninguém para o inferno. A intenção dele, se ele veio aqui, é para que ninguém fosse. Mas o inferno é uma escolha pessoal. Tiago, capítulo 1, versículo 13 a 15. Quando alguém for tentado, jamais poderá dizer, estou sendo tentado por Deus. Pois Deus não pode ser tentado pelo mal. E a ninguém tenta. Cada um, porém, é tentado pela sua própria cobiça.
sendo por ela arrastado e seduzido. E a cobiça, tendo engravidado, dá luz ao pecado. E o pecado, depois de ter sido consumado, gera a morte. Então, quando alguém estiver sendo tentado, tem todo um processo. Ninguém cai de uma hora para outra. Como é que pode? Aquele irmão, uma bênção aqui ontem e hoje. Não foi assim. Não. As coisas vão acontecendo há muito tempo. Quando o homem exterior vier a cair, o interior já caiu faz tempo. Então aqui diz que cada um é tentado pela sua própria cobiça, sendo por ela arrastado e seduzido. Então a cobiça, tendo engravidado, dá à luz o pecado, e o pecado, após ter sido consumado, gera a morte. Nisso aqui dá tempo de você ter mais comunhão com Deus, de você pedir ajuda aos irmãos que for sincero e que você vê que são irmãos que possam lhe ajudar nisso, a depender do Espírito Santo, a meditar mais na palavra, a orar. Tem todo um processo e ajuda de armaduras que Deus dá, que a gente vai falar mais à frente. Mas o que você crê tem que determinar o teu procedimento, e o nosso procedimento determinará o nosso destino. Então ninguém vai para o inferno se não tiver uma escolha pessoal e um procedimento que faça ele ir. Mas a intenção é que ninguém vá. Mas essa pergunta fica muito falada por aí. As pessoas perguntam muito: quem vai para o inferno? Quem são os salvos? Essa pergunta é muito falada. E nas Escrituras tem muito disso. Quem poderá ser salvo? E a gente vai falar com mais detalhes essas coisas. Mas aqui a gente vai falar de uns 3 textos que vai dar uma clareza sobre essa resposta. No livro de Romanos, no capítulo 8, versículos 7 e 8, diz assim: a mentalidade da carne, o coraçãozinho, a mentalidade da carne, o coração, é inimiga de Deus, porque não se submete à lei de Deus e nem pode fazê-lo. Quem é dominado pela carne não pode agradar a Deus. Ele não consegue. Só os livres em Cristo Jesus é que pode viver a vida de Deus. Quem é carne é carne. Se o teu levantar a mão, declarar de todo o coração, não for uma aliança verdadeira com Deus, nem se preocupe. Você vai estar sempre dizendo: não, meu irmão, é porque o meu coração fala assim, por meu coração está falando dessa forma. Jesus lhe deu uma mente, uma cabeça, com bilhões de neurônios, para direcionar todo o teu corpo. Ele direciona a tua cabeça, e tua cabeça direciona o corpo. Não é para você ignorar a cabeça e o coração direcionar você, não. Você está totalmente equivocado. E Jeremias 17 diz que enganoso é o coração. Não vá por ele, não. Está errado. João capítulo 3, versículo 5. Lembrar que quem falou isso aqui foi Jesus, viu? Respondeu Jesus, João capítulo 3, versículo 5. Digo-lhe a verdade, falando com Nicodemos. Nicodemos não era nenhum tolinho qualquer. Ele era um mestre em Israel. E ele estava arriscando a cabeça dele, indo à noite encontrar Jesus para perguntar sobre o reino dos céus, quem seria salvo. E ele chega bem bonitinho com as palavras: sabemos que tais coisas que ensinam só pode vir de Deus, porque ninguém tal. E o interessante é que o Senhor disse: ô meu irmão Nicodemos, não se preocupe, você já tem fé. Então se você tem fé, você crê, você já está salvo. Jesus não disse isso. Jesus disse assim: em verdade lhe digo, ninguém pode entrar no reino de Deus se não nascer da água e do Espírito. Então Nicodemos veio com uma conversinha mole, cheia de miguezinho, e Jesus: ei, para, Nicodemos. Não se maravilhes do que eu tenho dito, não. É necessário nascer de novo. A palavra necessária é fundamental, indispensável.
Digo a verdade, ninguém pode entrar no reino de Deus se não nascer da água e do Espírito. Agora tem alguns que não, mas eu sei que é assim, meu irmão. Eu sei que Deus falou. Está claro aqui, não tenho dúvida, mas meu pastor disse que era só levantar a mão. Então eu confio no meu pastor. E eu sei que quando Jesus vier, mesmo eu fazendo o contrário a não só esse texto, mas inúmeros outros textos que tem, eu vou confiar no meu pastor, porque ele vai chegar, quando Jesus vier me julgar, ele vai dizer assim, vem aqui, não, Jesus, aqui sou eu, essa é minha ovelha, e na minha igreja eu disse assim, levante a mão que você já está dentro do céu. E eu garanto a salvação dele, mesmo fazendo diferente ao que o Senhor falou aqui. Nicodemos, mesmo crendo, mesmo arriscando a cabeça, e o Senhor disse que não era para se maravilhar, mas para nascer da água do Espírito, mas eu garanto a salvação da minha ovelha. Será se isso vai dar certo? Bom, eu sou mais crente na palavra, mas vamos adiante, que isso vai ficar bem mais claro. Em Mateus, no capítulo 25, versículo 41, fala que a humanidade percorreu o mesmo caminho que Satanás. Veja como. Mateus, capítulo 25, versículo 41. Então ele disse aos que estavam à sua esquerda, malditos, apartem-se de mim, para o fogo eterno, preparado para o diabo e os seus anjos. O interessante aqui é que ele fala que o inferno foi preparado para o diabo e para os anjos que se rebelaram. O problema é que o diabo se fez Deus para si e não quis se submeter a Deus, mas ele fez a mesma coisa com a humanidade no Éden. Coma da fruta do bem e do mal, vá por mim. Deus não sabe muito o que está falando, não. Vá por mim, coma, para você se tornar Deus. E a humanidade decorreu no mesmo erro que Satanás. Agora ficou Satanás com a semente de querer ser Deus, passou para a humanidade. E agora, se Deus é justo, como vai julgar um diferente do outro? Vai ficar muito difícil isso. Então, se decorreram no mesmo erro, não pode ter sentença diferente. E que Deus é justo. Como é que Deus vai julgar diferente? Aqueles que, os Satanás e os anjos que caíram, que queriam ser Deus, e a humanidade que também quis ser Deus. Ficou difícil para o Senhor. Mas o Senhor providenciou a restauração disso. E foi muito difícil para ele. E isso tem sido até hoje. E eu vou lhe provar o que isso fez acontecer entre o Pai, o Filho e o Espírito Santo. O que ocorreu com cada um por essa atitude tomada por nós e o que causou entre eles. Então, o pecado da humanidade não é deixe de se prostituir, deixe de roubar. Isso é tratar com os galhos, com a periferia da coisa. O central é o problema que ele faz essas coisas porque se fez Deus para si. Se não tirar essa semente de querer ser Deus para si, não adianta muita coisa. Porque os galhozinhos que parou de mentir no início vai voltar a crescer de todo jeito e se brincar de forma pior. E olha só o que o Senhor diz para aquele que insiste no erro. Olha só, segundo Tessalonicenses, capítulo 2, do versículo 7 ao 12, diz assim: a verdade é que o ministério da iniquidade, que significa pecado, já está em ação, restando apenas que seja afastado aquele que agora o detém. Ele será revelado o perverso, a quem o Senhor, Jesus, com o sopro da sua boca, destruirá pela manifestação da sua vinda. A vinda desse perverso é segundo a ação de Satanás, com todo o poder, com todos os sinais
e com maravilhas enganosas. Por isso Paulo dizia muito, buscai o dom do discernimento, discernimento espiritual. Porque muitos irmãos que estiverem brincando, só sentando aos domingos, não estarão preparados. E quando começar esses sinais, tenha certeza que esse aqui se arrastou a terça parte lá no céu, aqui vai arrastar muito mais. Ele fará, no versículo 11, né? Diz assim, ele fará uso de todas as formas de engano da injustiça para os que estão perecendo, para os irmãozinhos, tolinhos, que não se aprofundam no Senhor, que estão perecendo, estão morrendo. Portanto, por que estão morrendo? Porquanto rejeitaram o amor à verdade que poderia o salvar. Rejeitaram a verdade, rejeitaram a Cristo que poderia o salvar. O amor a Cristo, ele colocou outras coisas acima disso. Por essa razão, que razão? Rejeitarem o amor à verdade, Deus lhe envia um poder sedutor. Tem algumas traduções que diz, ele envia o espírito do engano, a fim de que eles creiam na mentira e sejam condenados todos, porque não creram na verdade, mas tiveram prazer na injustiça. Então o Senhor, quando vê o irmão errando, no início, o Senhor fala, o Espírito Santo fala, o Senhor traz palavra, ministra o coração dele, mas ele ainda continua, eu quero seguir o meu coração. O meu coração diz assim, a gente tem que entender que o coração tem uma finalidade, não é pensar. A finalidade do coração é pulsar sangue para o corpo humano. O que pensa é a cabeça. Então não deixe ser guiado pelo coração. Tire esse engano. Quando diz assim, meu coração está me guiando, não diga coração, diga assim, o demônio está me guiando. Não o Senhor. Porque o Senhor age na consciência, não é em meio à emoção, não. Isso aí fica para as novelas daí das emissoras. Então, o que isso aconteceu para a gente? Se alguém não notou os versículos, eu vou dizer o que acarretou, né? Se você não notou ainda nos versículos, você pode voltar aos textos e analisar a característica principal de cada texto e o que fala. Mas eu vou resumir para vocês. O que herdamos dos nossos antepassados por se fazer Deus para si mesmo. Ficamos separados de Deus, debaixo da ira, escravo do pecado e condenado ao inferno. Essas 4 coisinhas é o que acontece com todo aquele que tem a semente do mal, que não tirou do seu coração o seu próprio reino e entregou a vida ao Senhor, para Deus reinar. As pessoas dizem, Jesus é meu Senhor e Salvador. Não se preocupe com muito Salvador, não. Se preocupe em Ele ser Senhor, porque se Ele não for Senhor, Ele não salva o que não é dele, porque Ele não é ladrão. Primeiro, tenha Ele como Senhor. A palavra Senhor significa dono. Tenha Ele como seu dono. Então, a gente viu o que ocasionou e qual o problema da humanidade, que se fez Deus para si. Mas, mesmo nesse problema, Deus providenciou a solução. E nessa próxima peça que a gente vai ver, a peça de número 2.3, revelando o segredo. E esse segredo vai falar sobre a restauração da humanidade e como devemos proceder com relação a isso. Por isso eu lhe peço que você ative o sino, compartilhe essa palavra, não deixe de se inscrever no nosso canal. Que Deus nos abençoe.